Olá, tudo bem? Qual a diferença de pregar o Evangelho e viver o Evangelho? Qual o significado da palavra Evangelho? Boas notícias ou boas novas do reino de Deus que estava próximo. O Evangelho é isso. Foi o anúncio que Jesus fez aos judeus que o reino de Deus estava próximo. Foi o anúncio das boas notícias do reino de Deus que estava próximo, que Paulo fez aos gentios. Ou seja, o Evangelho estava próximo de se cumprir. Nos dias de Jesus, o Evangelho ainda não tinha se cumprido. Porque para que o reino de Deus, reino de Cristo, fosse estabelecido, precisaria de um juízo. Você entende? Então, Paulo a mesma coisa, Paulo aguardava o cumprimento, Paulo aguardava ser estabelecido o reino de Cristo. Quando o reino fosse entregue a Deus, que está em 1 Coríntios 15, aí se daria então o cumprimento do Evangelho. E dentro dessas chamadas igrejas, eles dizem que estão pregando o Evangelho, eles estão pregando o reino de Deus. Então eles estão anunciando as boas notícias do reino de Deus para eles religiosos que ainda estão próximas, ou está próximo o reino de Deus para eles. E assim segue. Vamos ganhar almas para Jesus, vamos evangelizar o mais que nós pudermos, para que Jesus volte logo. Esse é o pensamento do pregar o Evangelho. O do viver o Evangelho é totalmente diferente. E nessa pregação do Evangelho, as pessoas são feitas o quê? São feitas de escravos. Elas têm as suas mentes doutrinadas pela religiosidade, pela religião. As suas mentes são doutrinadas por doutrinas humanas. Cada denominação tem uma doutrina diferente. Uma mais relax, outra mais tradicional, outra mais a doutrina mais rígida, e assim segue. Ou seja, o Deus religioso é um Deus camaleão. É um Deus que age de acordo com a doutrina do homem. Você entende? Em uma denominação, o Deus é um Deus mais rigoroso. Em outra denominação, o Deus é um Deus mais maleável. Em outra denominação, é um Deus que gosta menos de dinheiro. Na outra denominação, é um Deus que gosta de mais dinheiro. Tudo isso é pregar o Evangelho, é a concepção de pregação de Evangelho, E nisto estão também os nossos irmãos que estão por aí anunciando a graça. Eu sou o ministro da graça. Eu sou o ministro do Evangelho de Paulo. E aí segue religiosidade da mesma forma. Talvez um pouco menos que os seguidores de Moisés, mas não deixa de ser religioso, porque ainda estão pregando as boas notícias do reino de Deus que estava próxima. Então essa é a concepção de pregar o Evangelho. Quando você vive o Evangelho é diferente, porque para você viver o Evangelho, para você viver o reino de Deus, então você tem que entender que o livro do Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor, foi escrito para o juízo, para o julgamento de Deus, quando Cristo estabeleceu a sua justiça eterna, quando se cumpriu Daniel capítulo 9, versículo 24. As 70 semanas de Daniel foram determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para os judeus e para Jerusalém. Quando você vem aqui e entende o que significou Apocalipse 1:10, quando João disse, eu estava no Espírito no dia do Senhor, eu estava no dia do Senhor, eu fui arrebatado no dia do Senhor, então aí você muda a chave do entendimento. Então a partir de Apocalipse 1:10, a chave já fica viver o Evangelho. O Evangelho ali já começou a ser estabelecido. O reino de Deus ou de Cristo já começou a finalizar ali. Aí durante o capítulo 1, 2, 3, 10, 11, quando você chega no capítulo 11, versículo 15, aí está lá, que o reino de Cristo foi estabelecido. E no versículo 17, ele passou a reinar. Assumiste o teu grande poder e passou a reinar. Então aí você não é mais um pregador de Evangelho. Não.
Quando você tem um conhecimento do Evangelho eterno estabelecido, aí você começa a viver o reino de Cristo estabelecido aonde? Na sua mente, no seu coração, no seu entendimento. Você já não é mais um pregador. Você já não tem aquela concepção de pregar o Evangelho na sua mente. Por quê? Porque você entendeu que o dia do Senhor foi para o cumprimento do anúncio do reino de Cristo estabelecido. E o mais incrível ainda, que quando você tem o entendimento a respeito do Evangelho que deve ser vivido, aí você vai caminhando nos escritos, você chega lá no capítulo 21, versículo 3. Eis que o tabernáculo de Deus está com os seres humanos, onde Deus habitará com eles, habitará neles. Aí você vê que o templo espiritual de Deus não é mais terreno. Então não tem mais templo terreno que você possa ir para você pregar, anunciar. Não tem mais. Porque o templo é totalmente 100% espiritual, onde o próprio Cristo espiritualmente está, em seu reino. Então essa é a grande, maravilhosa e estupenda diferença de você pregar o Evangelho e você viver o Evangelho. Aí está essa grande diferença. É água e óleo. Não, é uma distância anos-luz. É uma distância muito longa a distância do pregar para o viver. Então, a partir de agora, procure entender, respeitar o tempo verbal, procure entender o que é o Evangelho eterno, porque em Apocalipse 14, versículo 6, o Evangelho eterno foi para pregar a todos que habitavam na terra, toda a nação, tribo, língua e povo. Não foi só para os espirituais, não foi para os anjos, para o reino espiritual, não. Ali João estava falando que o Evangelho eterno, que é o reino de Cristo estabelecido, foi para naqueles dias anunciar ou avisar ou mostrar que o reino de Cristo tinha sido estabelecido e tinha se tornado um evangelho não transitório, um evangelho não para o futuro, mas um evangelho totalmente fundamentado no grande dia do Senhor, no juízo de Deus. Então nós pregamos ou nós vivemos o Evangelho eterno? O Evangelho eterno não se prega, o Evangelho eterno se vive ele, porque você viver o Evangelho eterno é você desfrutar do reino de Cristo estabelecido. E isso está no espírito, no coração, na mente de todo mundo, de todos os seres humanos. Já vai para quase 2000 anos que o Evangelho eterno foi estabelecido, mas as pessoas, qual é? Aonde é? Que conhecimento que eles têm? Eles têm vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar o Evangelho, vamos avisar que o reino de Cristo está próximo. Tudo bem. E aí fica aí, há quase 2000 anos de engano. 2000 anos. Então, desfrute daquilo que já foi estabelecido, desfrute daquilo que já foi tornado real, já foi manifestado como real. Isso já vai fazer 2000 anos. Então, quando você começa a viver o reino de Cristo, viver o Evangelho eterno, a sua vida dá uma guinada de 180 graus. A sua mente, o seu entendimento, o seu conhecimento, quando você lê a Bíblia depois disso, é totalmente diferente. Você não consegue mais ter aquele entendimento de um religioso, de um futurista. Não, claro que não. Como que você vai ser futurista? Como que você vai esperar algo para o futuro se tudo se cumpriu, se tudo se realizou? Se o que você deve fazer é viver aquilo que está em você. Você entende? Então essa é a diferença de pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Cristo está em nós, Cristo já realizou todos os seus planos, o mistério, o grande mistério de Deus, de Daniel capítulo 7, versículo 14, já foi estabelecido lá dentro dos muros de Jerusalém, vai fazer 2000 anos, tá bom? Então vou encerrar essa pequena mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê aquele joinha, curte, comenta, compartilha, se inscreve, até a próxima, tchau, tchau.